Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Bastidores Eleitorais. E hoje eu tenho a honra de receber, vou começar por ele, Sávio Neves, o homem que começou uma jornada como presidente do PSDB estadual num momento dos mais delicados que o partido estava passando, não fugiu da responsabilidade de estar aqui hoje conosco. Empresário, homem do turismo, articulador político. Sávio, seja muito bem-vindo. Paulo, querido, muito obrigado pelo convite, uma alegria, um prazer estar aqui, muito bem acompanhado de dois queridos amigos, né, o Beethoven, que você vai fazer a apresentação ainda, que é o nosso secretário-geral, que carrega esse piano, que me ajuda muito lá na direção do PSDB. Meu querido amigo Dr. Lauro Raba, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país, né, que tem aí tantos admiradores, inclusive meu tio, que durante muito tempo militou na política, na boa política fluminense, nosso governador Dornelles, senador Dornelles, que tinha muita admiração e respeito pelo Dr. Lauro Raba. Então, uma alegria estar aqui hoje nessa casa, tá também inaugurando e você brilhando com esse podcast. Obrigado, Sávio. E você já falou aqui do amigo Beethoven, mas o Leslie Beethoven, né, mais conhecido como Beethoven, ele que saiu lá do interior de Campos dos Goytacazes, hoje ocupando o cargo de secretário estadual do PSDB. Conheço um pouquinho da história do Beethoven e eu sei o quanto para ele é importante estar ocupando essa posição, o quanto ele tem de afinidade com o PSDB. Então, para mim é uma alegria muito grande estar recebendo você hoje aqui, Beethoven. Paulo, extremamente honrado de estar aqui nessa mesa com figuras tão ilustres, meu presidente, Sávio Neves. Enfim, o PSDB tem um presidente tucano, realmente, com um sangue fortíssimo, vibrante, e anima todos nós doarmos o nosso tempo e fazermos os sacrifícios que forem necessários pelo nosso ninho tucano, pela sigla 45. E Dr. Lauro, que nos orienta, nos leva sempre para os caminhos certos, nesse emaranhado que é a legislação eleitoral. Não é fácil a gente fazer a gestão partidária, porque vivemos um novo momento, uma nova realidade, os partidos têm que cumprir muitas regras, e se a gente não tiver um bom mentor jurídico, um anjo da guarda jurídico como o Dr. Lauro, a gente não tem sucesso. E o PSDB está tendo sucesso. Então, esse time está muito afinado e a orquestra está tocando bem. É isso. Dr. Lauro, para completar essa mesa aqui de celebridades, Dr. Lauro que eu conheci, não sei se ele vai lembrar disso, num evento do Democracia Cristã, lá no Clube Municipal. Nós fomos para lá fazer uma palestra, ali que eu tive o primeiro contato com o Dr. Lauro, e soube ali que ele nasceu dentro da política. Me contou lá para as pessoas que estavam lá que uma das primeiras atividades dele na área do direito foi no campo do direito eleitoral. Dr. Lauro, que é muito reconhecido dentro do meio jurídico e do meio eleitoral, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast, Dr. Lauro. Paulo, prazer é meu. É uma honra estar com grandes amigos aqui, com Beethoven, com o nosso presidente Sávio. Para mim é sempre uma honra estar com você. Fique com ciúme que eu também sou do interior. Eu sou um angrense orgulhoso. E como você falou, eu vim na verdade para estudar. Eu sou filho de um ex-vereador da cidade de Angra dos Reis, então brinco que eu nasci realmente no direito eleitoral. E aí vim para estudar e fui ficando, e aqui atuei em direito eleitoral desde estagiário, junto a partidos políticos, enfim. E hoje a gente continua atuando muito em direito eleitoral e público de uma maneira geral, atuando tanto para servidores quanto para prestadores de serviço público, concessionárias. Esse é o viés do escritório. E é sempre uma honra, é um prazer participar desse momento do PSDB, dessa retomada do PSDB. Para mim é muito bacana e muito importante essa confiança dada pelo nosso presidente Sávio, pelo nosso secretário-geral Beethoven, e o convívio com você também, que é um craque na matéria de prestação de contas. Eu brinco que o advogado e o contador são as almas de uma campanha eleitoral, né? Então, é muito importante esse bate-papo, essa ideia, e é um prazer estar com você. Quantas vezes me chamar, estarei aqui disponível. Vamos cobrar, hein? Tá ótimo. Obrigado, Dr. Lauro.
Vamos começar então por ele, Sávio, presidente do PSDB estadual do Rio de Janeiro. Sávio, conta pra gente como foi essa sua experiência, ou transição, melhor dizendo. Não transição, porque você continua sendo um empresário de sucesso, mas o que você trouxe do meio empresarial para dentro da gestão política? Que insights você trouxe desse mundo para o mundo partidário? É um mundo que você já está... Eu sei que você já é político, já foi candidato a vários cargos, que já foi secretário de turismo do Rio de Janeiro, mas, salvo engano, não tinha atuado ainda como um presidente de um diretório estadual e da importância que é o PSDB. Então, que experiência você trouxe do mundo corporativo para o mundo eleitoral, para o mundo partidário? Então, Paulo, na verdade, assim, a função de um dirigente partidário, ela é completamente diversa, diferente do mundo empresarial. O mundo empresarial, ele tem regras próprias, regras do mercado, que você tem que ter a sensibilidade para traçar os seus caminhos, estratégias e tal, e obter o resultado daquilo que você planejou. No mundo no universo partidário, da política partidária, é um imponderável. Na verdade, existem forças que não têm uma previsão, não tem previsibilidade de acontecer, e você tem que estar sempre bem acompanhado. Por isso que é tão importante a atuação do Dr. Lauro, do próprio Beethoven, você lá com o escritório de contabilidade da Essente Jus e outros companheiros, parceiros nossos que estão conosco, todos voluntários, né? Todos voluntários que dão o seu tempo, a sua energia para ajudar no crescimento do partido. Ali a gente tem que estar sempre acompanhando essas mudanças, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né? Agora mesmo o PSDB está passando por uma transformação, que nós vamos falar sobre isso, e são forças que muitas vezes vêm de outros estados. Nesse caso nosso aqui é uma questão federal, e aqui o estado do Rio de Janeiro, o ente estadual tem que acompanhar a decisão federal e adaptar aqui na questão local o que tem sido planejado pela direção nacional. Então, assim, a experiência que eu tenho, para te responder assim objetivamente, na vida empresarial, pouco eu aproveito na vida do partidária, no nosso dia a dia. A não ser, assim, estabelecer metas, enfim, estratégias e táticas para a gente atingir um determinado objetivo, saber cobrar isso com qualidade, com prazo, enfim. É um pouco do que a gente traz, mas assim, do meu dia a dia de rotina. Como administrador, mas é muito diferente, são mundos muito diferentes, né? E o meu mundo natural, quer dizer, a minha origem, minha vocação, vamos dizer assim, é a iniciativa privada, é a vida empresarial. Aqui eu realmente estou participando de um time vencedor, um voluntariado que tem como objetivo único trazer o PSDB de novo para o jogo, né? Com força, com musculatura, dessas pessoas que estão no PSDB desde que foram fundado, né? Nós estamos falando de 36 anos atrás. Então são jovens, pessoas que têm, enfim, ainda com muito tempo de PSDB, e que ainda tem mais outro tanto para esse novo PSDB que está surgindo agora. Você falou uma coisa importante sobre voluntariado. Dirigentes do PSDB não têm remuneração por estar participando da vida partidária, por estar dirigindo o partido. Acho que muita gente faz confusão com relação a isso, achando que todo partido paga salário, paga prolabore para dirigente partidário. Foi legal você ter falado sobre isso. Sem dúvida. Se alguém ainda tem dúvida disso, é importante saber que todos aqui estamos participando tendo um partido forte, no caso do PSDB, como outros tantos,
faz bem para o Brasil, faz bem para a democracia, essa diversidade de opiniões, enfim, de posicionamentos contrários e a favor do que está acontecendo aqui no âmbito da política municipal, dos municípios, né, do estado, os 92 municípios, no estado do Rio de Janeiro, em outros estados e também em relação ao governo federal. O PSDB, que tem uma participação importante na história do Brasil, precisa voltar a ter sua voz, né, o seu posicionamento sendo, de alguma forma, contribuindo para a melhoria e o crescimento do país. E eu fiquei feliz, achei que a gente não pudesse falar hoje sobre os rumos do PSDB, mas você já deu aqui uma dica, então vamos explorar esse assunto já já. Mas queria ouvir agora o Beethoven. Beethoven, você chegou na Secretaria-Geral do PSDB. Você vem do interior do estado, Campos dos Goytacazes. Quantas horas de viagem de lá para cá? 5 horas. Sábio já acabou de confirmar, não tem Prolabore. Queria saber 2 coisas. E, gente, para quem não sabe, Beethoven tem uma linha de conduta, uma linha de trabalho super dura, super austera, né? Implacável nas rotinas, implacável no cronograma. Mas queria saber, o que te move a abraçar essa causa e como é que você tem feito para agregar com as direções municipais no estado do Rio de Janeiro com o PSDB estadual? Paulo, o que me motiva a vir da segunda cidade maravilhosa que o estado do Rio de Janeiro tem, que é Campos dos Goytacazes, é esse ambiente que foi criado, que ele permite a gente trabalhar a linha partidária, aquilo que a gente acredita à vontade, sem tirania, sem caciquismo, que é o estilo da gestão do Sávio, e esse ambiente também dos nossos amigos, dos nossos colegas, de quem está lá dentro. Então, somando todas essas circunstâncias, é um desafio ser secretário-geral, mais pela complexidade do processo que a gente vive. E aí eu gostaria para contextualizar quem está nos assistindo, há 30 anos atrás o mundo passou por um grande processo de digitalização, de informatização. E como era isso? A gente pegou a papelada, pegamos os papéis e jogamos para dentro dos computadores. Porém, esse processo ele ainda demandava muito a atividade humana. Então, a gente tinha o datilógrafo, que acabou essa função, e surgiu a função do digitador. Então, o digitador pegava todas as informações, aqueles calhamaços e arquivos, e muitos papéis já deteriorados, enfim, e transportava todo esse material, toda essa massa de informação para os HDs, virtualizando toda essa informação. Nós estamos numa nova realidade. Que realidade é essa? Está muito comum a gente falar em inteligência artificial. Então hoje, os computadores, eles não só absorvem essas informações que a gente insere no mundo digital, mas o próprio computador está processando toda essa massa de informação e fazendo cruzamento de dados. Então, há 30 anos atrás, um dirigente partidário era só quem tomava conta daquela sigla. A gente, inclusive, ouvia isso no jargão político. Fulano está lá tomando conta, Beltrano, enfim. O presidente do partido era aquele capataz que tomava conta. Hoje não, tem que ser um gestor. Por isso que está sendo, por um outro lado, fácil enfrentar os desafios de cumprir os requisitos da legislação eleitoral, porque a gente tem um presidente que veio da iniciativa privada e sabe o que é gestão. Um dos primeiros mandamentos da gestão é o seguinte: o que não se mede, a gente não consegue gerir. Então, hoje, o PSDB, a gente
tem métrica para tudo. A gente tem metas e objetivos, a gente tem prazos, e isso na nossa organização interna. Mas quando você chegou já tinha isso meio que em andamento, ou você que era teve muito incipiente, Paulo. A gente era reativo. Você que é grande conhecedor da legislação eleitoral, principalmente na área de prestação de contas, você sabe que até 10 anos atrás, num processo de prestação de contas, alguma coisa e 12 centavos e 13 centavos, o digitador, o técnico da Justiça Eleitoral, digitava lá, ou o partido na hora da prestação de contas, e se tivesse uma pequena divergência, até pelo princípio da razoabilidade que a gente aplica no direito, aquilo passava. Hoje não mais. Hoje os servidores, o sistema computacional dos tribunais eleitorais, eles vão na vírgula, no centavo. Tem um caso de uma divergência de 3 centavos numa prestação de contas. E o sistema trava. E não adianta fazer petição, não. Você tem que retificar. Então, toda essa complexidade, toda essa necessidade da gente ser quase que perfeito na administração de um partido, a gente só consegue ter esse sucesso, e o PSDB vem tendo esse sucesso agora de maneira ativa. De 6 meses para cá, quando o presidente Sávio ele assume a direção partidária. Então antes a gente era reativo. Dava um problema, a gente respondia e a gente tentava resolver aqui, tentava resolver ali. Agora a gente está capitaneado pelo Dr. Lauro, treinando as direções municipais, porque também não é fácil você administrar um partido a nível local. Temos um grande programa de regularização de contas. Tem municípios que a gente tem pendências de 5, 10 anos e elas não se apagam, elas ficam lá, e orientado também pela Clugel e pela Essente, mas com foco na prestação. A gente sabe o que acontece com o CNPJ de um partido. Se ele não estiver habilitado, o partido não pode lançar candidaturas. Então, nesse pacote de requisitos muito rígidos, de 6 meses para cá, a gente mudou a nossa postura. De reatividade agora para proatividade, com treinamento, com regularização, para dar tempo da gente fazer o que realmente é mais importante para um partido político fazer, que é relacionamento com as pessoas e apresentar projetos para melhorar a vida das pessoas. Então a gente estava muito absorvido, apagando incêndios, e agora a gente está conseguindo começar a tirar o passivo e fazer política. Por isso, PSDB no estado do Rio, a gente está ouvindo essa grande expectativa da nossa atuação para as próximas eleições. A gente está ganhando saúde partidária para a gente agora começar a ter grandes vitórias. Queria que o Dr. Lauro comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da regularização dos diretórios, e aqui falando dos diretórios municipais, que é o que a gente acabou de passar nas últimas eleições. Não é exclusividade do PSDB, mas quando está próximo das eleições, há um alvoroço para poder regularizar direções partidárias, para o que o Beethoven falou aqui, acabar tendo a viabilidade de lançar candidatos. A cada ano a Justiça Eleitoral vem melhorando seus processos e cobrando de uma forma mais efetiva. Conta pra gente a tua experiência com essas últimas eleições, o que você viu acontecer nesse cenário, a aflição das pessoas, como é que fica o sonho de quem está afiliado a um partido e por algum problema às vezes acaba não conseguindo se lançar candidato, e o que causa a irregularidade na direção partidária? Na verdade, eu acho que é um problema sistêmico, um problema da própria legislação que acaba por não sancionar aquele administrador desleal, desonesto, ao longo dos anos nos partidos políticos. Nós no PSDB, por exemplo, pegamos um partido completamente devassado,
com dívidas que as pessoas não sabiam explicar, com dívidas que os gestores anteriores pouco se responsabilizaram ou pouco se preocuparam com a continuidade do partido. Então a gente tem uma questão aí sistêmica e isso se estende também ao interior como um todo, que às vezes o partido é utilizado ali de barriga de aluguel, com todo respeito ao termo, para algum tipo de organização política local. Que aí passa aquela necessidade daquele momento, o partido é literalmente abandonado, as contas não são prestadas, ou quando prestadas, são prestadas de maneira ineficiente e não há nenhum tipo de sanção ao gestor. Porque eu acho que deve ser criado, tal como na própria legislação eleitoral, na própria legislação de improbidade, ali hoje em dia, com a criação do fundo, com o repasse do FEFEC, com o repasse do fundo partidário, estamos falando de dinheiro público, tanto na capital quanto no interior. Eu acho que tem que ter esse cuidado, acho que o legislador tem que pensar isso de maneira a aclarar, a deixar claro que há uma responsabilidade direta para a pessoa que gere de maneira errada o recurso partidário. Hoje o que a gente vê, na maioria dos partidos, não é o PSDB do jeito que a gente pegou, acho que tem uma assessoria maravilhosa criada pelo partido, pelo Beethoven, pelo presidente Sávio, pela Essence, de criar esse mecanismo de prestar as contas, de regularização dos partidos aqui de varriçar e Paraty. Isso é muito legal, essa oportunidade, mas acho que é mais que isso. Acho que a gente tem que olhar para esse lado da legislação em si. Há uma brecha na legislação e os partidos ficam endividados. Quando a nova gestão chega, se encontra lá, mas o recurso do partido era X e tem uma dívida de 3X e ninguém é responsável por isso. Então acho que tem que ser olhado de uma maneira mais cuidadosa, mais cautelosa. A gente sabe que a formatação que está hoje favorece sim aos grandes líderes políticos, mas a gente tem uma realidade diferente no interior, nas cidades pequenas, não só no Rio, mas a nível nacional. Acho que a gente tem que olhar disso de uma maneira com mais zelo em relação a isso. Uhum. Concordo, acho que realmente a falta de uma punição acaba permitindo que esses processos vão ficando ali para depois ser resolvidos e acaba que não são a tempo, né, e gera esse problema todo próximo das eleições. E só para contribuir aqui o que o doutor Lauro falou, essa herança maldita que vai ficando cada vez mais afasta as pessoas boas, as pessoas de bem, do mundo político partidário. Tão importante essa função, porque as pessoas acabam já chegando numa casa devastada. Quando a pessoa chega ali, ela já chega cheia de dívida, cheia de problema. Então, essa pessoa que quer dar sua contribuição legítima, competente, são pessoas que trazem experiência, cada um na sua área de atuação, mas vem para esse voluntariado, acabou se afastando desse mundo. O cara já não ganha nada. Já não ganha nada, ainda vai arrumar problema, né, com o Ministério Público, enfim, com diversos entes. Então, isso que ele falou é muito importante. Você precisa preservar e facilitar e estimular as boas pessoas a entrarem na política. Hoje, a lógica, ela faz exatamente o contrário. Ela repele, ela impede pessoas boas entrarem no mundo político. Obrigado. Sabe, agora falando das últimas eleições, você estava como vice-presidente estadual do PSDB e em algum momento virou presidente da municipal e conduziu essas eleições na capital. Como é que você lidou com a ansiedade das pessoas por recursos, onde não era suficiente para todos os candidatos, e mesmo estando à frente da direção municipal, você acabava sempre colaborando nas decisões da estadual. Então conta pra gente aqui dessa tua experiência, dessa sua vivência nesse processo tão complexo como foi e numa eleição no estado como é o Rio de Janeiro, com tantas polarizações. Olha, foi uma experiência muito rica. Mais uma vez, bem acompanhado de toda essa turma, o doutor Lauro trabalhou demais nas eleições, o Beethoven, que está aqui conosco, representando todo esse grupo de voluntários, mas ele, como secretário-geral, também nos ajudou demais. O que acontece, Paulo, é que o fundo partidário, é bom que as pessoas que estão aqui nos assistindo, muitos já sabem, mas é importante reafirmar, que o fundo partidário ele é diretamente proporcional ao número de deputados federais.
O fundo partidário e o tempo de televisão. Mas estamos falando aqui de dinheiro. O fundo partidário, que hoje está na casa dos 6 bilhões de reais, algo assim, para todos os partidos, para o Rio de Janeiro, no PSDB para o Rio de Janeiro, você imagina, com a quantidade de candidatos que nós tivemos e no estado todo, nós recebemos aqui um pouco mais de R$1 milhão. Um pouco mais de R$1 milhão. Existia uma possibilidade lá atrás do PSDB aqui receber 6 milhões, foi baixando, ficou quase que 5 vezes menos. 1.2 milhões, algo assim. E mesmo assim, para quem é da antiga, quem já está na casa há muito tempo, no PSDB, no ninho tucano há mais tempo, o termo certo é esse, dizem que nunca o PSDB fez divisão, fez distribuição pelo estado todo, proporcional mulheres, homens, enfim, todas as minorias, cumprindo a legislação. E do jeito que dava para fazer. Teve gente que recebeu R$5 mil, teve gente que recebeu 7 mil, teve gente que recebeu 10, 12, 15, enfim. Foi uma distribuição heterogênea, proporcionalmente aos critérios que foram estabelecidos, mas muito transparente. Aquela história de chegar aqui o presidente e falar, isso aqui vai para fulano, isso aqui vai para ciclano e acabou, não existe mais, Paulo. Você depois viu tudo isso no papel porque você fez a prestação. Mas, enfim, eu acho que essa experiência foi muito interessante porque houve realmente uma participação de todos, apesar de todo mundo sair insatisfeito. Sim, né? Isso é natural. A né? casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas foi uma experiência que, olha, nós passamos ali vou te falar, com êxito, dentro da possibilidade, com muito sucesso. Nós elegemos pouco mais de 30 vereadores pelo estado do Rio de Janeiro, você sabe disso. Elegemos uma vereadora na capital, no Rio de Janeiro, depois de 8 anos, se eu não me engano, ou 12 anos. O PSDB não tinha mais vereador na capital, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no Palácio Pedro Ernesto. Enfim, eu acho que dentro do que a gente tinha na mão e a chegada, que foi um pouco tumultuada também no nosso partido, a remontagem do partido, eu acho que nós tivemos bastante sucesso e eu fiquei muito feliz de participar desse grupo. Porque aquela figura também do presidente que tinha a hegemonia, que tomava conta, que tomava decisão, isso no PSDB não tem mais. Porque aqui realmente é um colegiado, sem fazer média com ninguém, e a gente divide. Muitas coisas que o Wesley defende, que o Beethoven defende, Leslie, né? Beethoven. O Beethoven defende. Eu, às vezes, eu tenho uma opinião diferente. Mas ali dentro de um ambiente de todo mundo pensar no partido, o partido vem em primeiro lugar, a gente acaba chegando a uma decisão e vamos todos com aquela decisão que foi tomada. Bom você ter falado em distribuição de recursos. Eu queria que o Beethoven complementasse esse diálogo aqui, porque a gente que atende a candidaturas muito pequenas também, ouve dos candidatos a seguinte expressão, a seguinte lamúria: o partido não me mandou o dinheiro, como se o partido fosse obrigado a enviar dinheiro para todo mundo. E nem no partido com mais recursos eu vi isso acontecer. Em algum momento o partido não vai fazer, eu chamo de investimento, não sei se vocês também têm a mesma opinião. O partido ele tem uma carteira de recursos para administrar e ele precisa investir aonde vai trazer resultado. Não é isso, Beethoven? Perfeito, Paulo. São as estratégias que o partido tem que avaliar em cada município. Então, o PSDB em alguns municípios, e lembrando também que a gente estava numa federação que foi a primeira vez na história que a gente concorreu, que todos os partidos concorreram com esse modelo de parceria política. Antigamente existia a coligação partidária, então você se unia ali só no período eleitoral e depois você ficava à vontade, cada um do seu canto. Depois da criação da instituição da federação, em 2022, o PSDB federado com cidadania, então é quase que um casamento, ou é um casamento, e às vezes você chega no município, um partido é da situação, outro partido é de oposição.
Então isso prejudica muito as estratégias políticas de cada partido individualmente na eleição. E aí, eu me permitindo aqui, que eu estou no meio de amigos e também num espaço democrático, eu vou ser sincero, é muito difícil funcionar. E não funcionou no nosso caso. Aqui é bastidor eleitoral, para você contar essas coisas mesmo. Só não vai ficar em segredo. Por causa da audiência do Paulo. Não está só entre amigos, não. As pessoas vão tomar conhecimento da sua percepção. Isso não é da minha boca. Se a gente pegar as notícias de ponta a ponta no Brasil, são 3 federações vigentes, se eu não me engano, no Brasil. Sim. E reclamação para tudo que é lado. Foi noticiado que talvez a nossa federação, ou muito provavelmente, ela não continue. Não, já está definido, formalmente. Olha aí, olha aí. Não, já está definido. O PSDB e o Furo Cidadania... aqui pra gente. Já oficialmente já se desfizeram a federação. E isso impacta também, Paulo, na distribuição de recursos. Está tudo junto. Um carro para funcionar, para estar em alta velocidade, precisa tudo estar funcionando. É a harmonia do conjunto. Se um detalhe não está bom, compromete todo o restante. Então eu diria que esse descompasso nas estratégias municipais também causaram problemas na distribuição de recursos. Que pela primeira vez dentro do PSDB, a gente teve algo próximo ao razoável. Como o nosso presidente disse, não tinha dinheiro para todo mundo, mais municípios que receberam, nós orientamos as direções municipais, quer dizer, repassamos essas orientações que vieram da Nacional, do nosso presidente Marconi Perillo, do nosso secretário-geral Abiakel, do nosso tesoureiro nacional Paulo Serra e do nosso líder Aécio, que a gente tentasse fazer a melhor divisão possível com os candidatos daquele município que recebeu o recurso. E em alguns municípios que receberam, a gente viu que as pessoas não ficaram descobertas. Insatisfeitos sim, porque talvez esperassem um valor maior, mas todo mundo foi coberto com o mínimo. O mínimo para ir para a rua pedir voto. O santinho, combustível e o básico ali, algumas pessoas para militância. Então o PSDB ele tempo de TV, né? Tempo de televisão. Todos participaram. 7 municípios no estado do Rio de Janeiro que tem geração de TV, se eu não me engano, são 12 que tem o programa eleitoral e também a orientação nacional foi que se desse oportunidade de participação de todos. Então, pelo menos nessa eleição de 24, a gente viu um PSDB mais democrático, próximo daquilo que o Mário Covas, fundador do partido, nos ensinou. Né? A gente tem que ouvir o pulsar das ruas, mas a gente também tem que ouvir internamente o partido, porque a democracia começa dentro dos partidos. É o maior agente político da democracia, é o partido político. Então a gente está vivendo esse novo clima no PSDB. Não é da noite para o dia, não é um estalar de dedos, um toque de varinha que você vai mudar tudo, mas a gente já deu o passo mais importante, que é o primeiro passo. Isso foi feito ano passado. Legal. Na verdade, essa questão da federação foi pensada, acho que todos entendem do mesmo jeito, que foi pensado no topo da cadeia alimentar, mas não pensou nas agruras do dia a dia da eleição da cidade do interior. Que justamente o que acontecia. Tinha ali, a gente viveu isso quase que todo aquele período de que não, mas pode fechar ali, não pode porque tem cidadania, ali tem cidadania que teve mais voto. Então a gente sempre ficava naquela balança. E uma vez eu escutei também de um grande líder político, uma pessoa que tem muitos anos de vivência política, que qualquer ato dentro da política, você faz um ingrato e 10 insatisfeitos. Então, assim, foi dado dignidade para todo mundo de uma maneira jamais vista no PSDB.
foi feito prestação de contas, foi feito jurídico, foi feito contabilidade, foi disponibilizada assessorias, palestras, orientações, de uma maneira como jamais foi vista no partido. Apesar de ter pouca idade, eu acabei de falar para o Beethoven que eu brinco que eu vim junto com a Constituição, nasci em 88, mas mais uma vez dizendo que eu nasci no direito eleitoral, mas a forma como foi organizado o PSDB esse ano, com pouco recurso que a gente tinha, foi uma coisa que eu jamais vi. Eu participei de todas as eleições, desde 2008 eu participei ativamente de todas as eleições. Então, eu nunca vi tamanha organização, tamanha vontade e desejo de organizar igual foi imprimiu o Beethoven, imprimiu o nosso presidente. E já que na política, acho que tem uma frase do nosso Francisco Dornelles, que na política o fundo do poço tem uma mola, né? E esses dois aqui eu acho que são a mola do nosso PSDB. Assim a gente espera. Legal. Paulo, só uma curiosidade aqui que o nosso doutor Lauro falou. Ele em 88 estava nascendo e o nosso líder, Aécio Neves, estava assinando a Constituição de 88. Aí, que massa, foi um dos signatários da atual Constituição brasileira. Deputado constituinte. E é um dos 3 que são remanescentes na Câmara, no Congresso. É o Aécio mais 2 deputados federais. Memórias vivas, né? É isso. Interessante. Vivos e atuantes. Legal. Lauro, falando aqui de campanha política, de recursos, campanha política é sempre movida à emoção, né? Eu nunca vi nenhuma que não deixasse as pessoas à flor da pele. Seja com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, todas elas são influenciadas por emoção e das mais variadas possíveis. Então, o processo começa lá na escolha dos candidatos, na formação de nominata, aí vem registro de candidatura, depois vem o processo de campanha, votação, prestação de contas, etc. Mas os advogados começam a atuar já antes ali na pré-formação, no pensamento das nominatas, avaliando ali o perfil das pessoas, vendo se tem algum impedimento para ser candidato. Mas depois que começam as eleições, o prazo é muito curto para se peticionar um recurso, para se apresentar uma defesa. Você já teve que, de alguma forma emergencial, atender alguém, salvar uma campanha. Nessa trajetória, pode contar para a gente, já teve algum caso que você lembre agora? Tanto faz ser dessa eleição quanto... Diversas vezes. Na verdade, o advogado e o contador tem que apagar incêndio todo dia dentro de uma campanha eleitoral. Então, eu já tive candidato preso, já tive material apreendido, já tive recurso apreendido, eleitor apreendido, cabo eleitoral, não bandeira, do PSDB. Enfim, não, mas ao longo dos anos, né? Olha a câmera no PSDB a gente, graças a Deus, passou. Mas teve esse ano foi engraçado, até na campanha que foi feito do nosso candidato, que era o Marcelo Queiroz, né? E foi muito engraçado que foi contratado um marqueteiro para decidir qual era o nome da coligação. E aí fica naquela decisão que o Cidadania também não tinha certeza se ia caminhar, e a gente ficou naquele impasse, o marqueteiro escolheu 3 nomes. Aí teve um determinado momento que a gente estava num grupo, eu falei, candidato, vou falar uma coisa pro senhor, esses 3 nomes estão horríveis, o nome da coligação tinha que ser isso aqui. Aí ele, tá aí, vamos mandar o marqueteiro embora, o jurídico assume o marketing. E foi assim, uma campanha, foi muito bacana, apesar de não ter sido vitoriosa, mas foi uma campanha que a gente aprendeu muito, acho que todos aqui participaram, o nosso candidato era um cara bacana. É isso. Então possibilitou um grande aprendizado também, mas sempre, acho que no dia a dia da campanha, todo dia tem problema em todo lugar, não tem jeito. Importante que, mais uma vez aqui, o Lauro levanta a bola aqui pra gente, a gente fica aqui oriçado, né, em complementar. Mas muitas vezes, essa campanha foi maravilhosa, o Marcelo Queiroz com a nossa Tereza Berger, fizeram uma chapa espetacular, marcando posição, com serenidade, com lealdade, mostrando os caminhos e tal, e apresentou uma alternativa para o eleitorado. A questão de eleitoral, nós fomos derrotados. O PSDB perdeu na eleição. Mas eu não tenho dúvida que o PSDB saiu com muito mais força, musculatura e admiração do eleitor, depois de ter passado esse pleito eleitoral. Então, eu acho que esse que é o caminho do PSDB. Apresentar uma proposta diferente do que tem por aí. O eleitor, que tem que tem toda a legitimidade e a autoridade de decidir o caminho que acha melhor. Vou voltar com você, Sávio. Você já precisou intervir numa campanha
por causa de disputa de ego, de vaidade, ou isso não aconteceu nesse período? Como é que é esse cenário dentro do PSDB? E vaidade faz parte do ser humano, tá? Não estou dizendo aqui que vaidade é um defeito incorrigível. Não, todo mundo tem vaidade em algum grau. Mas você lembra de algum caso aqui que você teve que ali socorrer, apaziguar os ânimos, porque a coisa estava fugindo um pouco do controle? Não, Paulo, na verdade, como a gente falou na tua primeira pergunta, o universo da política, né, e a política eleitoral, a política partidária, ele é uma síntese da sociedade. O que acontece aqui no nosso ambiente político e eleitoral e partidário é a mesma coisa que acontece num condomínio, num clube, num campo de futebol, numa escola de samba, enfim. Todos esses valores, vamos dizer assim, positivos, negativos, existe gratidão, existe ingratidão, existe lealdade, existe deslealdade. É um pouco daquela oração de São Francisco, né? Onde a gente encontra os dois lados. E a gente vê toda hora, quer dizer, da mesma forma que eu aprendo todo dia com as pessoas que estão do meu lado, nesse dia a dia, também tem horas que a gente tem que entrar e tentar o melhor para o partido, sempre pensando no melhor do partido. Então, o que vai ser melhor para a gente continuar por aqui? A gente não pode... eu acho que esse talvez seja a nossa bandeira, nossa linha mestra, que é pensar no partido antes da gente, antes do grupo que está do nosso lado. Falo isso para o Beethoven, por exemplo. Falo, Beethoven, nós vamos nesse caminho aqui porque nós não vamos favorecer fulano ou ciclano, nós vamos cuidar do PSDB, que tem muita gente pensando em outras coisas, menos no partido. E daqui para frente a nossa prioridade vai ser o PSDB. Novo PSDB, é isso aí. Vou voltar com o Lauro e pedir para o Beethoven complementar. Ele até falou aqui um pouquinho de uma experiência que ele teve com o marqueteiro, mas de uma forma geral, tá? Falando da tua experiência nesses anos todos. A gente ouve muito lá consulta de candidatos querendo saber, eu posso fazer isso? Eu posso comprar aquilo? Como é que eu faço para... Teve gente perguntando como é que fazia para pagar Uber agora, para poder fazer deslocamento. Quem é que complica mais uma campanha? É o advogado? É o contador? É o marqueteiro? É o dirigente partidário ou o próprio candidato? Aí coloco ele numa saia justa, né, que ele também já foi candidato, mas na tua avaliação, quem mais complica uma campanha política? Para ser muito objetivo com você, o candidato. O candidato tem uma criatividade incrível, cara. Eles tentam ver brechas que a legislação não permite. E eles tentam criar justamente isso. É o Uber, é o cara que em cima de pintar o carro, pinta o muro, pinta não sei o quê, Eles inventam produtos toda hora e é muito legal. Acho que a gente vive um tempo de inovação, a gente vive o tempo da inteligência artificial. Então todo mundo quer usar de certa forma uma nova ferramenta, um novo instrumento. Esse ano foi criado isso, o doutor está por dentro. Então, sem dúvida, é o candidato, mas é legítimo. É legítimo. Acho que o cara que submete o nome a um registro de candidatura, a um pleito eleitoral, chega literalmente ao ápice da cidadania, né? É uma projeção, uma exposição da vida. O cara é obrigado a expor os bens, o cara é obrigado a expor o seu passado, o cara é obrigado a expor a sua família, o cara é obrigado a expor a sua vida. Então, nada mais legítimo de que ele tenha também essa criatividade de trazer e tentar trazer coisa nova. E acho que o legislador também acompanha muito isso. Tanto é que a legislação é sempre atualizada. Eu brinco e eu costumo sempre dizer, sempre que tem esse tipo de bate-papo, que não existe um especialista em direito eleitoral, existe um curioso em direito eleitoral. Eu sempre falo isso porque a legislação muda toda hora. Então, o cara que ficou fora da advocacia ou da contabilidade ou da candidatura durante 2 pleitos já não conhece com exatidão o que está acontecendo num pleito eleitoral. Então, acho que é legítimo e é sim o candidato. Acho que, sem dúvida, é o candidato que vivencia e tem a maior exposição também. Quero que você complemente, mas que você fale pelos outros, não por você, daquilo que você escuta das pessoas que estão ao teu redor, não da tua experiência pessoal como candidato, porque eu vou colocar mais um ingrediente nessa pergunta. Eu falei contador, advogado, marqueteiro, dirigente partidário, candidato e a família do candidato, né? Seja o marido, seja a esposa, seja o filho que está dando uma opinião, como isso interfere na campanha política daquele candidato.
De novo, hein? É para falar do amigo, não é para falar de si não, hein? Desafiadora pergunta, mas eu vou tentar aqui responder. Paulo, o maior desafio de uma campanha é você ter os votos suficientes, porque a expectativa das pessoas, dos amigos, da família é que você saia eleito daquela eleição. Então, isso é o que mexe com você nos 3 meses de eleição. Dizem que é 45 dias, mas não é, porque você tem as convenções internas, que é aquele processo que a gente escolhe os candidatos dentro do partido. Geralmente tem mais gente querendo ser candidato do que vaga. Enfim, então, esse processo dura 3 meses. A expectativa é muito grande de todo mundo, né? Para quantos votos vai ter? Eu vou ter essa estratégia, eu vou fazer isso na rede social, que é algo muito novo. De 3 ou 4 eleições para cá, a gente tem as redes sociais, e aí é processo de impulsionamento, o que pode ser feito, o que pode ser pago na rede social para impulsionar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, como você está me pedindo para... nome só uma dessas pessoas aqui. Eu sofri todas essas angústias, como candidato, como dirigente partidário. E o que a gente ouve dos amigos que são candidatos junto conosco, porque a gente acaba criando laços fraternos com essa pessoa, é que a complexidade dobrou. Além da expectativa eleitoral, agora é a rigidez, como o doutor Lauro falou, da legislação, do que pode, do que não pode. E aí, mais uma vez, uma gestão partidária competente, uma gestão partidária responsável, ela treina os seus candidatos. Então, na maioria dos municípios, o PSDB não teve maiores intercorrências, talvez uma coisinha pequena aqui ou ali, mas a gente não teve nada que saltasse os olhos, que fosse um escândalo. Por quê? A direção estadual tomou muito cuidado em orientar as direções partidárias municipais e essas direções municipais, por sua vez, orientando os candidatos. Então, a gente tinha um pequeno checklist com as principais coisas do que podíamos fazer e não fazer, e alguns lemas. Um deles era o seguinte, é aquele que a gente vê nas estradas: na dúvida, não ultrapasse. Foi uma sobrecarga, essa é a verdade, para as direções municipais, para os candidatos, que às vezes, ao invés de você estar pedindo voto, você está lá perdendo alguns minutos e até horas valiosas fazendo consulta, o candidato consultando a direção, coitado do advogado, cuidando de 92 municípios, mas sempre a postos, entrando madrugada. Então, eu ouvi de ponta a ponta do estado os candidatos muito sobrecarregados com a tarefa dupla: pedir voto para ter sucesso, se eleger e cumprir um caminhão de exigências da lei eleitoral. Mas a gente entende, Paulo, que não tem como ser diferente. Se a gente quer um país correto, se a gente quer a administração, a gente primeiro tem que fazer o dever de casa. E aí, o presidente Sávio acerta muito quando ele coloca a dupla dinâmica Essente-Jus-Clugel, que é um modelo diferente de gestão eleitoral, de contas eleitorais, totalmente online. Então, a gente já está na modernidade. Hoje o PSDB é um dos partidos mais modernos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a Essente também atende a nível nacional. Então, os nossos candidatos tiveram acesso a plataformas eletrônicas, tira dúvidas online. Então, o PSDB ele deu aos seus candidatos o mínimo de suporte possível para que eles pudessem, a campanha pudesse transcorrer bem. Porque tem o seguinte desafio:
você pode até ter uma derrota eleitoral, não sair eleito da urna, mas você não pode ter uma derrota política. Excelentes candidatos que a gente já viu, até de outros partidos, termina a eleição, ele até ganha na urna, mas não pode tomar posse por pendências nas prestações de contas. Ou perde a eleição e depois fica inelegível durante tantos anos por falha na prestação de contas. Então, a parte de gestão também, de prestação de contas, define muito o sucesso eleitoral. Então, os candidatos, se por um lado reclamaram que tinha uma jornada dupla, pedir voto e prestar contas, quando terminou a eleição estava todo mundo sorrindo de orelha a orelha, porque passaram incólumes pelo processo eleitoral de prestação de contas. Por exemplo, Campos, 100% dos nossos candidatos a segunda melhor cidade do Rio de Janeiro, né? Segunda cidade maravilhosa do estado do Rio, igual ao Rio de Janeiro. Nós tivemos 100% de aprovação de prestação de contas. E o histórico que eu tenho dos municípios onde a Essent e Clugel atuaram, 100% de aprovação de prestação de contas. Então, estamos vivendo um momento novo e estamos no caminho certo. Então não tem o culpado aqui, tá todo mundo ganhando, né? Obrigado. Sabe, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, e eu falo apenas porque tem diversos outros estados com muito mais municípios. Uma área territorial pequena e é o segundo maior PIB do Brasil. Qual a relevância, na tua visão, do estado do Rio de Janeiro no cenário político nacional, nas decisões das esferas nacionais? Aí não falo nem só de PSDB, como você enxerga esse jogo? Como o estado do Rio de Janeiro é tratado nesse ambiente, na tomada de decisão? Paulo, isso que você falou, quer dizer, o Rio de Janeiro, com toda a sua carga histórica, toda a sua história, capital do país durante até 1960, né? E também o segundo PIB, quer dizer, a política ela é subordinada à questão econômica e social. Você tem o segundo PIB nacional, quer dizer, na verdade a gente considera terceiro porque é São Paulo capital, São Paulo interior e Rio de Janeiro. Quando você faz a macro-região econômica, né? Mas tem um mercado consumidor aqui enorme, são 14 milhões aqui no estado do Rio de Janeiro, um pouco mais talvez, mas só aqui na região metropolitana são 8 milhões de pessoas, região metropolitana do Rio de Janeiro. Com tudo isso, e você tem esse legado cultural que coloca o Rio de Janeiro como caixa de ressonância, quer dizer, o que se faz aqui, lançamento de moda, você vai lançar um carro novo, é aqui, você vai lançar a semana Rio Fashion Week, é aqui que lança a moda para o Brasil todo, para o mundo inteiro, as tendências, a moda de, enfim, as novelas que levam moda aí do cabelo, do bigode, da roupa, tudo é feito. Tendência, né? Tudo é a caixa de ressonância, é o tambor do Brasil. Então, tudo isso coloca o Rio de Janeiro como vanguarda, como importante player desse jogo da política. Mas, trazendo aqui para o nosso PSDB, o PSDB no Rio de Janeiro ficou muito, muito fraco, sem representação, nem na Câmara Federal e nem na Assembleia Legislativa. E com pequena participação de prefeituras, de vereadores e tal. Mesmo assim, e aí é importante esse nosso papo aqui, o PSDB do Rio de Janeiro tem força no Diretório Nacional. Eles fazem questão de nos dar assentos, oportunidades. Eu mesmo estou lá como contribuindo como secretário-geral, segundo secretário-geral. Delegado também, né? Delegado, agora vai ter vários delegados. Vamos ter a convenção agora em junho, início de junho. E nós estamos votando lá, enfim. É importante a participação do Rio de Janeiro, mesmo que exista momentaneamente esse desequilíbrio, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro não ter representatividade no âmbito nacional. O Rio é tão grande, tão forte, que eles continuam apostando e investindo no Rio de Janeiro.
É assim. Com tempo de televisão, com fundo partidário, com prestígio político, essa direção nacional, o próprio Aécio Neves está sempre aqui no Rio e mantendo esse diálogo, essa conversa, porque enxerga no Rio de Janeiro essa importância. Na eleição municipal de 2024, do ano passado, o Aécio disse aqui para a gente, existem duas eleições importantes agora. São Paulo e Rio de São Janeiro. Paulo e Rio de Janeiro. Não é Belo Horizonte. Tirou até o estado dele. Não é Belo Horizonte, não é Porto Alegre, não é Cuiabá, não são as outras capitais que também têm muita importância. Mas quem vai trazer alguma repercussão na política nacional São esses dois. é quem vai ser eleito em São Paulo e quem vai ser eleito no Rio de Janeiro. Olha só a importância do Rio de Janeiro nessa história. Então essa tua pergunta, talvez só com esse contexto que eu acabo de passar, mostra a relevância, a importância desse trabalho que nós estamos fazendo de renascimento do PSDB aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. Doutor Lauro, ele falou sobre lançamento de tendências de moda no Rio de Janeiro. Explica pra gente aqui que moda é essa de terceiro mandato. Isso é Rio de Janeiro que está lançando também, está na vanguarda dessa possibilidade. Esse ano tiveram alguns casos interessantes aqui no Rio, né? Vou ser breve. Mas existe um caso flagrante que, enfim, ainda está... então é difícil fazer juízo de valor, já que ainda há pendência de julgamentos em instâncias superiores, mas de um candidato, de um prefeito, que literalmente, sabendo da sua condição de inelegível por força da Constituição, do artigo 14, parágrafo 5º, tendo em vista que ele se assumiu de forma definitiva o cargo de prefeito anterior, lançou-se candidato e acabou, na minha opinião, fraudando o pleito eleitoral, porque ele ganha no voto, mas ele não tinha condição de elegibilidade e ele sabia disso antes. Tanto é que ele tentou uma liminar antes e mesmo assim concorreu e não fez a substituição da sua candidatura. Mas é um assunto um pouco mais delicado, mas aqui no Rio tivemos vários assuntos bacanas. Acho que nós tivemos um tribunal muito técnico, como de praxe, na presidência, na pessoa do então presidente Henrique Figueira, que conduzia de uma maneira muito leal com os advogados todos os processos e procedimentos que foram tratados nessa última eleição. E teve também a questão da vida pregressa, que vai impactar nas próximas eleições, dos candidatos que tiveram registro deferido tão somente por suposto envolvimento com o crime organizado e sem decisão colegiada, ou em alguns casos até sem decisão de primeira instância. Mas eu acho que o Tribunal do Rio foi vanguarda também nesse sentido, mudou o seu entendimento em relação à vida pregressa, indeferiu o registro de candidatura de quem tentou esse terceiro mandato de maneira muito objetiva, de maneira muito pragmática e legal. Então a gente teve uma eleição aqui bacana, com teses bacanas, uma grande oportunidade de aprendizado para os advogados, porque tudo é novo, né? Acaba que sempre tem uma inovação, sempre tem, onde tem brecha, tem um advogado tentando a brecha, né? Isso é muito bacana também, quando é cliente lá do nosso escritório, a gente também tenta, de algum jeito, construir novas teses, novos momentos, novos entendimentos. Semana passada mesmo eu sustentei um caso, todo mundo falou, você vai perder. Eu falei, mas o tribunal mudou, vai que? Eu perdi. Eu brinco que eu sustentei como nunca e perdi como sempre, mas era uma nova oportunidade, mudou a composição do tribunal, então fui tentar de novo, né? Acho que cabe ao advogado também a combatividade, né? A advocacia não deixa de ser um sacerdócio, né? A gente está ali dia a dia tentando construir, tentando atender melhor o cliente. Acho que cada vez mais em tempos de inteligência artificial, que a gente tem para entregar para o cliente a confiança e estratégia, porque o gênio agora está no computador. E nessa perspectiva tivemos muitas novidades, espero as novidades do ano que vem. O direito eleitoral é uma cachaça, né? Acho que para todos nós. Então é bacana a gente trocar um pouco dessa experiência e ter a oportunidade de falar num lugar como esse. É isso. Só uma correção aqui, que ele foi humilde como ele sempre é, né? Ele sustentou como sempre, perdeu como nunca. Ele dificilmente perde. Dificilmente ele perde. A gente fala brincando, né?
Gente, é isso. Muito obrigado a vocês. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Aí tem que ter aquela musiquinha. Vou pedir para deixar as considerações finais, algum recado aqui que vocês queiram passar, algum assunto que eu deixei de provocar aqui. Esse é o momento. Eu vou começar porque os políticos falam mais, eu falo menos. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar aqui com o meu presidente, com o Sávio, com a pessoa que eu tive a oportunidade e que me passou essa confiança e confiou em mim desde o começo. Ao Beethoven, a você, Paulo, que é um exemplo na área. Dizer que sempre, mais uma vez, toda vez que eu for chamado, estarei aqui. É verdade. Para mim é uma honra estar com vocês em todos os momentos. Chamei Muito obrigado. Cada desafio está sempre topando. Obrigado. Maravilha. Ô Paulo, primeiro que você é uma revelação como moderador. Me chamou a atenção a sua desenvoltura aqui, a sua capacidade de distribuir a bola. Então, além de tudo, um prazer, né? Bater papo com os amigos. Tá aqui com o Lauro, que nessa correria dele dificilmente a gente encontra, a não ser quando são problemas, mas é ótimo a gente encontrar aqui num momento mais descontraído. O Beethoven, que é um parceiro que a gente se fala muito por conta do dia a dia, da rotina, para tentar acertar a casa. E a você desejar todo sucesso aí nesse desafio, bastidores eleitorais, né? A gente conversando aqui em off, eu entendi qual é a proposta de você mostrar os bastidores mesmo, antes de um ano que ainda não é eleitoral, então é importante, você vai pegar muita a formação de todo esse caminho que vai culminar no seu auge, vai ser nas eleições, importantes eleições do ano que vem, que eu espero que o PSDB esteja com musculatura, com força para participar de igual para igual, coisa que nós não tivemos em 24. Então eu quero te desejar todo sucesso, também me colocar à disposição, principalmente se for para vir com eles aqui. Muito obrigado. Obrigado também. E aí, você, amigo? Paulão, 2 agradecimentos. Primeiro, por você me convidar para uma mesa tão ilustre. Dr. Lauro, esse ícone jurídico, e meu presidente Sávio, uma pessoa agradabilíssima, de trato, a gente aprende muito com ele. Então você poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para estar aqui fazendo esse bate-bola, mas você chamou um cara lá de Campos dos Goitacazes e eu venho quantas vezes você chamar, com o maior prazer. E o segundo agradecimento que eu tenho a você é de participar da primeira edição desse grande sucesso. Eu sei que você sonhava e transformou esse sonho em realidade, de fazer um programa descontraído, um programa informativo e de utilidade. Nessa enxurrada de informações que a gente tem hoje, que estão disponíveis, você trazer algo tão bacana, tão legal para o universo político, de maneira palatável também para as pessoas que admiram política ou que são curiosas. Então você foi esse mago que transformou tudo isso num ambiente tão bacana, tão legal. Me convide mais vezes, estarei honradíssimo em estar aqui com você, muito sucesso. E vou divulgar muito esse trabalho, vou mandar para muita gente os cortes, o programa inteiro, e conte com nossa energia positiva, que é o primeiro de uma série de sucessos. Obrigado. Não é para chorar não, né? Valeu, obrigado. Valeu, gente.